Na medicina veterinária, o vermífugo está entre os medicamentos mais utilizados de forma inadequada. A médica veterinária Raíssa Godoy, gastroenterologista e endoscopista do Rio de Janeiro, explica quais são os impactos ao fazer o uso do vermífugo de forma incorreta. Vermifugação de forma frequente, né, em cães e gatos, elas precisam ser evitadas, né? E por que a gente precisa evitar? A gente tem alguns pontos que vão justificar isso, tudo baseado na medicina veterinária moderna, né? Antigamente era uma prática muito comum. Os veterinários mesmos indicavam vermifugação a cada 2, 3 meses, mas hoje nós sabemos que isso pode nos causar prejuízos. Então, quais são as novas recomendações? E por que nós temos essa nova recomendação, né? Então, motivos para quais não devemos vermifugar nossos pacientes de forma frequente. Resistência parasitária. O uso indiscriminado de vermífugo, ele pode desenvolver uma resistência parasitária aos medicamentos, né? Então, quando nós precisarmos de fato, né, dessa vermifugação, o uso da medicação, esses parasitos já podem estar 100% ou boa parte já com resistência ao fármaco, e aí acaba sendo ineficaz o nosso tratamento. O impacto na microbiota intestinal dos pacientes, né? A gente sabe que o uso desse tipo de medicação causa esse impacto, causa uma desbiose, né? Então, não vale a pena a gente ficar fazendo uso de medicação de forma rotineira sem sua verdadeira indicação, né? Sem a existência de um parasito ali. Toxicidade do fármaco e efeitos colaterais, né? A gente acha que vermífugo não tem efeito colateral, ele tem. Alguns pacientes acabam vomitando, tendo quadros diarreicos, principalmente quando eles não precisavam daquela medicação, né? Daquele vermífugo, né? Do antiparasitário de fato. Então, no caso de toxicidade e efeitos colaterais, isso é uma coisa que eu vejo muito na minha rotina. Muitas pessoas relatam isso. Olha, sempre que eu dou, vomita, sempre que eu dou, acaba tendo diarreia. Então, evitar fazer a vermifugação quando ela não precisa ser feita, a gente também evita esses efeitos colaterais. E a necessidade de tratamento direcionado. A gente precisa direcionar esse tratamento. Muitos vermífugos que estão aí no mercado, eles não possuem um direcionamento. Se você for ler a bula, ele tem um pouquinho de cada droga, mas ele não tem muitas vezes a dose ideal para que a gente de fato elimine algum desses parasitos. Então, quando a gente conhece o parasito, sabe quem é o parasito, né, que está causando essa infecção no paciente, né, o parasitismo no paciente, a gente consegue direcionar, escolher a droga que vai literalmente atingir esse parasito. Como, por exemplo, se eu estou pensando numa ancilostomíase, eu vou usar um febendazol. Né? Se eu estou pensando numa giardíase, eu vou usar o febendazol. Eu não preciso fazer um coquetel de medicações ou usar uma droga que possui várias medicações juntas, né, associadas para fazer isso. Até porque eu potencializo o meu efeito colateral. E a poluição ambiental. A gente sabe que o vermífugo ele vai virar um resíduo medicamentoso no ambiente. Então, a gente vai acabar evitando tudo isso quando a gente para de fazer vermifugação sem necessidade. A gente não está, né, com um paciente parasitado de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. E existe um protocolo para pacientes que realmente precisam, né, de vermifugação mais frequente, mas a gente precisa desse acompanhamento. Raíssa explica quais os casos em que devemos fazer o uso do vermífugo. Os casos que realmente a gente precisa de uma atenção e de uma vermifugação, no primeiro ponto que eu acho que todo mundo, né, acaba lembrando são os filhotes. Né? Então, são vermifugados, né, de forma preventiva, pois a gente não sabe como que eram as condições sanitárias do ambiente que eles viviam, a gente não sabe se a mãe foi vermifugada. Então, a gente não sabe se esse paciente pode ter algum nível de infestação parasitária a nível transplacentária ou pelo leite. Então, o protocolo dos filhotes ele precisa ser executado. Animais com parasitismo comprovado, como exame parasitológico ou até mesmo teste de ELISA, aqueles SNAPs rápidos, a gente tem uma comprovação que esse paciente está sendo parasitado, então a gente vai vermifugar, a gente vai identificar qual é esse parasito e a gente vai direcionar o tratamento para esse parasito. Outro caso que a gente vai vermifugar são animais em ambientes de risco elevado. Então, a gente percebeu ali, naquele ambiente, uma infestação, né? A gente está vendo vários casos. Eu não vou esperar o paciente que não está tendo, né, a clínica apresentar. Se a gente está dentro de um ambiente contaminado, né, a gente vai abranger todos esses seres que estão habitando ali. Isso, inclusive, as pessoas. Isso é muito importante. Então, se eu recebi um paciente, uma carga parasitária importante, tendo uma clínica importante, que
por exemplo, mora em um apartamento pequeno, onde a família está sempre junto, dorme com esses responsáveis, eu vou ter, né, essa consciência até de orientar essa família a buscar um médico para que todos também possam ser vermifugados. Então, esse tipo de paciente, esse perfil de paciente, ele merece uma atenção maior, porque eu sei que ele está apresentando um parasitismo ou ele está em um ambiente que já foi comprovado que ele tem, né, o contato com esses parasitos. Animais que caçam ou têm contato com a vida livre, onde eles podem ter contato com pacientes parasitados, né? Um paciente que acaba indo, frequentando muito a rua, em sítio, fazenda, né, que você acaba perdendo um pouco de controle. Esses animais acabam precisando de um antiparasitário de forma mais frequente, mas isso não significa que vai ser a cada 2, 3 meses, pessoal. O nosso corpo, ele não é tão sensível assim, a não ser que a gente receba uma supercarga parasitária, né? E os pacientes que têm uma imunidade, eles acabam respondendo melhor também. Animais recém-adotados ou resgatados, esses também precisam de uma atenção maior, né? A gente às vezes não sabe o histórico, então entre o sim e o não, poxa, vamos desparasitar? Vamos desparasitar nesse primeiro momento. É como se fosse uma quarentena, a gente tenta reiniciar, resetar, né, o histórico desse paciente. A gente não sabe o que teve na vida passada, muitas vezes até a gente conseguir fazer os exames, a gente precisa colocar esse paciente em algum lugar e acaba trazendo algum tipo de contaminação para esses outros que estão no mesmo lugar. Então, em animais recém-adotados e resgatados, a gente também tem uma atenção especial. Gestantes e lactantes, como eu falei, né? Fêmeas gestantes e lactantes precisam de uma atenção na vermifugação, até porque muitas vezes eles podem contaminar esses filhotes via transplacentária ou via o leite. E animais que estão frequentando áreas comuns, por exemplo, pacientes que estão em creche, e aí um dos cãezinhos da creche foi diagnosticado naquele mesmo ambiente. Então, a gente acaba tendo indicações, assim, de acordo com as necessidades ambientais e, principalmente, pacientes imunossuprimidos. Um paciente que está fazendo um tratamento com imunossupressor para a pele ou para o trato gastrointestinal, ou um paciente que faz quimioterapia, são pacientes que a gente precisa de uma atenção maior. Isso também acontece na medicina humana, tá? Uma pessoa que vai passar por uma quimioterapia, muitas vezes ela é desparasitada antes, até para que a gente não favoreça aquele ambiente, para um possível parasito que estava ali, que poderia não causar nada demais, mas aquele indivíduo em situação de imunossupressão acaba ficando mais vulnerável. E animais com histórico recente de infestação, né? A gente sabe que esse paciente recentemente teve uma infestação, teve sinal clínico, esse sinal clínico está perpetuando e eu vou precisar de um novo ciclo. Tudo isso é de forma personalizada, tá, gente? Não existe um padrão, aquela história de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Ah, eu vou fazer uma vez no ano porque esse ano eu não fiz. Às vezes você vai ficar 1, 2 anos sem precisar desparasitar o seu cão, o seu gato, porque ele não está tendo contato. Então, não tem clínica, fez exames coproparasitológicos associado ao SNAP e deu negativo, vida que segue. Você não precisa expor aquele paciente àquela droga. Outro ponto que Raíssa destaca é com relação a um sintoma normalmente relacionado à giardia, mas que pode ter inúmeras outras causas e, se tratado de forma errada, pode trazer muitos prejuízos para o paciente e causar resistência de micro-organismos. Existe um mito, né, de que a diarreia com muco e sangue é uma diarreia da giardia. Isso é um mito, assim como o leite com manga é um mito, né? Então, a diarreia com muco e sangue, ela é uma diarreia de intestino grosso. A gente pode associar ela a uma diarreia de intestino grosso. Quais as causas de diarreia de intestino grosso? Diversas. Alergias alimentares, intolerância, corpos estranhos, uso de medicações, parasitismo, e não precisa ser da giardíase. Então, assim, na verdade, a diarreia com muco e sangue, ela não é um diagnóstico patognomônico da giardíase. Então, é errado. E sabe qual é o maior prejuízo? O maior prejuízo é que até hoje, grande parte, né, dos médicos veterinários atuantes ainda prescrevem antibiótico no tratamento desse tipo de diarreia, pensando em giardíase, né? Então, para a giardíase, a gente faz uma preferência, a gente faz uma escolha normalmente por outro tipo de medicação, como, por exemplo, o febendazol, como eu falei para vocês anteriormente, né? E até outras drogas que a gente tem disponível no mercado que são antiparasitárias. A gente está falando, né, de giardíase. Quando a gente pensa em antibiótico, a gente tem um dano muito importante nessa flora intestinal do paciente. A gente sabe que o uso, né, desse tipo de antibiótico, ele pode causar desbiose. Esse paciente ele vai ter esse prejuízo, um prejuízo super importante intestinal. E isso pode repercutir em várias áreas do trato gastrointestinal ou até em outros sistemas, como na pele, na absorção,
desses nutrientes no próprio intestino, na disposição desse paciente, nas respostas imunes desse paciente. Então, sempre que a gente expõe um paciente ao uso de medicações desnecessárias, falta de diagnóstico, a gente errou 2 vezes. A gente errou na busca da causa e a gente errou no tratamento, né, que não foi direcionado. Então, a gente precisa personalizar. Se a gente tem uma dúvida, se a gente tem um direcionamento para giardíase, eu vou testar esse paciente, ou com o teste SNAP, ou vou fazer um copro parasitológico. Eu vou tentar entender se nessa família, nessa casa, já teve casos de giardia, né? Se for a giardia, eu vou direcionar meu tratamento com um antiparasitário indicado. Se não for giardíase, eu preciso saber a causa. Então, será que é uma alergia alimentar? Será que é a ingestão de algum tipo de medicação que pode estar causando esse distúrbio? Será que é outro tipo de parasitismo, né? Então, eu preciso direcionar. Então, para que eu tenha sucesso no tratamento da minha diarreia de muco e sangue, que é uma diarreia de intestino grosso, eu preciso entender a causa. O mais importante é sabermos que diarreia com muco e sangue não é característica de diarreia de giardia. Isso é um mito. E qual a melhor maneira de orientar os tutores quanto à utilização consciente do vermífugo? A melhor maneira da gente orientar, né, essas famílias, esses responsáveis, é personalizando o protocolo de vermifugação, mostrando para eles o benefício de se personalizar. Então, a gente vai fazer uma avaliação individual, buscar os sintomas, né? Inapetência, vômito, diarreia, presença de alguma alteração nas fezes desse paciente. E aí a gente pode fazer uma avaliação individual desse paciente, como exame de fezes, SNAP. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir direcionar esse paciente. E a escolha do vermífugo de forma adequada, foi o que eu falei aqui, né? A gente tem no mercado apresentações que elas são coquetéis. A gente tem 3 drogas juntos. A gente normalmente não vai precisar fazer o uso das 3. Então, quando a gente consegue eliminar, não, quando a gente consegue direcionar o nosso diagnóstico para a giardíase, ancilostomíase, toxocara, não importa. Sei qual é o meu agente causador do quadro, eu vou escolher a droga ideal para debelar aquele tipo de infestação. Então, a escolha do vermífugo adequado, ela só vai acontecer se eu souber quem está parasitando o meu paciente. Para eu saber que esse paciente está sendo parasitado, eu preciso fazer exame. Então, deixar as instruções sempre muito claras para o cliente, né? Para o responsável, para o dono desse paciente. Olha, a limpeza do ambiente é tão importante quanto a administração da medicação. Muitas pessoas compram aquele comprimido, dão à espera de uma resolução milagrosa. E às vezes o ambiente da casa é uma fonte de contaminação. Então, essas orientações são extremamente importantes, né? Essa limpeza da casa, esse controle sanitário onde o paciente acaba vivendo. O acompanhamento de forma frequente, as idas ao veterinário, exames periódicos, né? Adicionar os exames de check-up, o exame coproparasitológico muitas vezes. Então, entender ali um acompanhamento de fato, tornar isso uma rotina. E a educação sobre a prevenção, que é uma das coisas mais importantes, né? Vou levar o meu cão, vou levar o meu gato em um ambiente que possa estar contaminado? Vou fazer de forma profilática? Não. Eu vou evitar com que ele tenha contato com esses ambientes. É muito mais efetivo de fato. A vermifugação, ela não vai prevenir que o parasito chegue, né? Isso é uma coisa muito importante. Ele vai tratar se o paciente já estiver parasitado. Então, o que a gente vai fazer de forma profilática? Evitar ambientes contaminados, evitar expor esses pacientes a ambientes, comidas locais, águas contaminadas, né? Então, essa vai ser sempre a melhor forma, a melhor abordagem que a gente vai oferecer para essas famílias, né? O cuidado preventivo é o lugar, é o ambiente, não o uso da droga. A droga não. A droga ela já é tratamento. Gostou dessa reportagem? Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e confira outros conteúdos no canal VetChef.